Bom dia, terceiro ano! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos conhecer os artigos definidos e os artigos indefinidos. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, dando sentido determinado. Nós já estudamos sobre os substantivos, que são palavras que nomeiam pessoas, animais, objetos, lugares e sentimentos. As palavras Raquel, urso, sofá, praia, Brasil, esperança e porta são substantivos. Um artigo pode ser definido ou indefinido. Os artigos definidos são o, a, os e as. Um artigo é considerado definido quando ele tem o seu sentido determinado, ou seja, quando estamos falando de um substantivo específico. Vamos aos exemplos. Na imagem, nós temos o desenho de um ônibus. Ele está sendo apresentado com um artigo definido na frente. O artigo o, pois eu estou falando de um determinado ônibus. Olha o exemplo na frase: pegue o ônibus amarelo para chegar ao centro da cidade. É um artigo definido, pois não é qualquer ônibus, é o ônibus amarelo, só aquele que serve para chegar ao centro da cidade. Agora vamos ver os abacaxis. Na frase comprei os abacaxis maiores, nós temos um artigo definido, porque está determinando que tipo de abacaxi eu comprei. Somente os maiores. Vamos ver essa moça da figura. A moça gosta de lilás. Eu usei o artigo definido a, pois eu estou falando de uma moça específica. Essa moça aí que gosta de lilás. Vamos falar agora sobre as camas. Na frase, as camas estão arrumadas, eu usei o artigo definido as, pois eu estou falando de determinadas camas que estão arrumadas, provavelmente as camas da minha casa. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Vamos ver agora como usamos eles? Temos agora uma moça. Na frase, uma moça gosta de lilás, nós utilizamos o artigo uma, que é um artigo indeterminado, pois eu estou falando de qualquer moça que pode gostar de lilás. Vamos utilizar o exemplo das camas novamente. Preciso de umas camas novas. Na frase, o artigo umas é indefinido, pois eu preciso de umas camas novas, mas elas não estão determinadas. Pode ser qualquer modelo. Agora vamos falar de um ônibus. Na frase, peguei um ônibus para chegar até a cidade, nós vemos que o ônibus não está determinado. Não tem um ônibus específico. A pessoa pode pegar qualquer ônibus para chegar até a cidade. Vamos utilizar o exemplo dos abacaxis. Na frase, traga uns abacaxis. Não está determinado que tipo de abacaxi eu quero. Por isso, utilizamos o artigo indefinido uns. Agora vamos ver que o artigo indica o gênero e o número do substantivo. Como assim? O gênero pode ser masculino ou feminino. Os artigos que são do gênero masculino são o, os, um e uns. Já os artigos do gênero feminino são a, as, uma e umas. Esses são exemplos de palavras que utilizam o artigo feminino na frente. A flor, uma escada, as meninas e umas histórias. O artigo a, que acompanha o substantivo flor, é um artigo definido. O artigo uma, que acompanha o substantivo escada, é um artigo indefinido. O artigo as, que acompanha o substantivo meninas, é um artigo definido. O artigo umas, que acompanha o substantivo histórias, é um artigo indefinido. Vamos agora a exemplos de artigos masculinos. O, os, um e uns. O artigo o, que acompanha o substantivo homem,
é um artigo definido. O artigo os, que acompanha o substantivo bonés, também é um artigo definido. O artigo que acompanha o substantivo episódio, é um artigo indefinido. E o artigo uns, que acompanha o substantivo folhetos, também é indefinido. O número determina a quantidade de elementos. O singular é utilizado quando estamos falando apenas de um elemento ou plural, quando temos dois elementos ou mais. Os artigos que estão no singular são o, a, um e uma. E os artigos que estão no plural são os, as, uns e umas. Exemplos de artigos e substantivos no singular: a foca, o bolo, uma lata, um médico. Agora vamos ver exemplos dos substantivos no plural, junto com os artigos que os acompanham: as casas, os estudantes, as férias, uns amigos. Vamos fazer as atividades. Número 1. Complete as palavras com artigos definidos. As palavras são luva, garotas, postes e ator. No número 2, vocês vão sublinhar os artigos indefinidos. Vou deixar um tempo para vocês fazerem. Vamos à correção. A resposta correta do número 1 é a luva, os postes, as garotas e o ator. Vocês acertaram? No número 2, os artigos indefinidos são, na frase A, um e uma, e na frase B, uns. Então, turma, essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!